E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. Meu nome é Francisco Henrique e hoje nós vamos ler os capítulos 34, 35 e 36 de Números. Hoje a gente está fazendo 101 dias desde que a gente começou o nosso propósito de ler a Bíblia, e hoje também a gente está terminando o livro de Números, certo? Hoje é o nosso último dia de lendo aqui Números. A partir de amanhã a gente já vai começar a ler João. Se você quiser participar junto conosco aí do nosso plano de leitura, está lendo junto com a gente, é só você se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações e também receber a leitura todos os dias, tá bom? É isso aí. Se você quiser participar com a gente, é só você se inscrever e ativar o sininho, tá bom? Pois então vamos orar para a gente começar a nossa leitura de hoje. Senhor, meu Deus e eterno Pai, mais uma vez te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede de poder estar lendo a Tua Palavra. Em nome de Jesus, dá-nos graça e sabedoria, que o Senhor venha nos ajudar a entender e o Espírito Santo venha nos ensinar. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Tira todas as distrações, em nome de Jesus. Amém. Então bora lá. É o capítulo 34, tem o título assim: As Fronteiras da Terra. Verso 1 do capítulo 34. Então o Senhor disse a Moisés: Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando entrarem na terra de Canaã, que eu lhes dou como sua propriedade especial, estas serão as fronteiras. A região sul se estenderá desde o deserto de Zim ao longo da divisa de Edom, com Edom. A fronteira sul começará no leste, na extremidade do Mar Morto. Ela se estenderá pelo sul, passando pela ladeira do Escorpião, em direção a Zim. Seu extremo ao sul será Cades Barneia, de onde seguirá até Adar, e de lá até Asmon. De Asmon, a fronteira fará uma curva em direção ao ribeiro do Egito e terminará no mar Mediterrâneo. A fronteira oeste será o litoral do mar Mediterrâneo. A fronteira norte começará no mar Mediterrâneo e se estenderá para o leste até o Monte Or, e de lá até o Lebo Amate, seguindo em direção a Zedade, e continuando até Zifron, e daí até Azar-Enã. Essa será a fronteira norte. A fronteira leste começará em Azar-Enã, se estenderá para o sul até Sefã, e descerá até Ribla, do lado leste de Aim. De lá descerá beirando o lado leste do mar da Galileia, e depois acompanhando o rio Jordão até o Mar Morto. Essas são as fronteiras de sua terra. Então Moisés disse aos israelitas: Este território é herança que vocês repartirão entre si por sorteio. O Senhor ordenou que a terra seja dividida entre as 9 tribos e meia restantes. As famílias das tribos de Ruben e Gad e da metade da tribo de Manassés já receberam suas porções de terra do lado leste do Jordão, do lado oposto de Jericó, na direção do nascer do sol. Pronto, agora nós vamos para o versículo 16, que tem o título assim: Líderes para repartir a terra. Agora nós vamos para o versículo 16, que tem o título assim: Líderes para repartir a terra. Versículo 16. O Senhor disse a Moisés: O sacerdote Eleazar e Josué, filho de Num, são os homens escolhidos para repartir a terra entre o povo. Nomeiem um líder de cada tribo para ajudá-los com a tarefa. Estas são as tribos e os nomes dos líderes. Da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. Da tribo de Simeão, Samuel, filho de Amiúde. Da tribo de Benjamim, Elidai, filho de Quislom. Da tribo de Dan, Buc, filho de Jogli. Da tribo de Manassés, filho de José, Oniel, filho de Éfode. Da tribo de Efraim, filho de José, Quemuel, filho de Siftan. Da tribo de Zebulon, Elisafã, filho de Parnac. Da tribo de Issacar, Patiel, filho de Azam. Da tribo de Aser, Aiude, filho de Selomi. Da tribo de Naphtali, Pedael, filho de Amiúde. Esses são os homens que o Senhor nomeou para repartir as porções da terra de Canaã entre os israelitas. Pronto, terminamos aqui no versículo 29, o capítulo 34 de Números. Agora nós vamos para o capítulo 35, que tem um título assim: Cidades para os levitas. Verso 1 do capítulo 35. O Senhor disse a Moisés, junto ao rio Jordão, nas campinas de Moabe. O Senhor disse a Moisés, junto ao rio Jordão, nas campinas de Moabe, do lado oposto de Jericó:
Ordene aos israelitas que, das propriedades que receberem por herança, deem algumas cidades para os levitas morarem. Entreguem também as pastagens ao redor delas. As cidades serão para a moradia dos levitas, e as terras ao redor servirão de pasto para seu gado, suas ovelhas e todos os seus animais. As pastagens reservadas para os levitas ao redor dessas cidades se estenderão em todas as direções por 450 metros a partir dos muros da cidade. Meçam 900 metros fora dos muros da cidade em todas as direções, leste, sul, oeste e norte, com a cidade no centro. Essa será a área de pastagem das cidades. 6 das cidades que vocês derem aos levitas serão cidades de refúgio, para onde uma pessoa que tiver matado alguém acidentalmente poderá fugir e ficar a salvo. Além disso, deem a eles 42 cidades. No total, vocês darão aos levitas 48 cidades com as pastagens ao redor. As cidades virão de herança dos israelitas. As tribos maiores darão mais cidades aos levitas, enquanto as tribos menores darão menos cidades. Cada tribo entregará propriedades de forma proporcional ao tamanho do território que receber. Pronto, agora nós vamos para o versículo 9, que tem o título assim: As cidades de refúgio. Versículo 9. O Senhor disse a Moisés: Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando atravessarem o Jordão para entrar na terra de Canaã, escolham cidades de refúgio, para onde uma pessoa que tiver matado alguém acidentalmente poderá fugir. Essas cidades serão lugares de proteção contra os parentes da vítima que quiserem vingar sua morte. A pessoa que tirou a vida de alguém não será executada antes de ser julgada pela comunidade. Escolham para si 6 cidades de refúgio, 3 do lado leste do Rio Jordão e 3 do lado oeste na terra de Canaã. Essas cidades servirão para proteger os israelitas, os estrangeiros que vivem entre vocês e os que estiverem de passagem. Qualquer um que matar alguém acidentalmente poderá fugir para lá. Se, contudo, alguém atacar uma pessoa e matá-la com um pedaço de ferro, é assassinato e o assassino deverá ser executado. Ou, se alguém com uma pedra na mão atacar e matar outra pessoa, é assassinato e o assassino deverá ser executado. Ou ainda, se alguém atacar outra pessoa e matá-la com um pedaço de madeira, é assassinato e o assassino deverá ser executado. O parente mais próximo da vítima é responsável pela execução do assassino. Quando o encontrar, o vingador deverá executar o assassino. Portanto, se alguém odeia outra pessoa e fica à espreita dela, e a empurra ou joga contra ela um objeto perigoso e ela morre, ou se alguém odeia outra pessoa e fere com as mãos e ela morre, é assassinato. Nesses casos, o vingador deverá executar o assassino quando o encontrar. Se, contudo, alguém empurrar outra pessoa sem ter demonstrado anteriormente nenhuma hostilidade, ou jogar algo que acerte a pessoa acidentalmente, ou sem intenção deixar cair sobre ela uma pedra grande, embora não fossem inimigos e a outra pessoa morrer, a comunidade usará as seguintes normas para julgar entre o acusador e o vingador, o parente mais próximo da vítima. A comunidade protegerá o acusador do vingador e cuidará para que ele chegue à cidade de refúgio, para onde fugiu. Ali ele ficará até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com óleo sagrado. Se, contudo, o acusador sair alguma vez dos limites da cidade de refúgio, o vingador encontrar fora da cidade e o executar, essa morte não será considerada assassinato. O acusador deveria ter ficado dentro da cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Depois da morte do sumo sacerdote, porém, o acusador poderá voltar à sua propriedade. Essas são as prescrições legais a serem cumpridas de geração em geração, onde quer que morarem. Todos os assassinos deverão ser executados, mas apenas se mais de uma testemunha apresentar provas. Ninguém será executado com base no depoimento de apenas uma testemunha. Jamais aceitem resgate pela vida de alguém que foi declarado culpado de assassinato e condenado à morte. Os assassinos deverão sempre ser executados. E jamais aceitem resgate de alguém que fugiu para uma cidade de refúgio, permitindo com isso que o acusador volte à sua propriedade antes da morte do sumo sacerdote. Essa medida garantirá que a terra em que vivam não seja contaminada, pois o assassinato contamina a terra. O único sacrifício que fará expiação pela terra em caso de assassinato é a execução do assassino. Não contaminem a terra onde habitam, pois eu mesmo habito ali. Eu sou o Senhor e habito entre o povo de Israel.
Pronto, meus irmãos, encerramos aí no versículo 34, capítulo 35 de Números. Agora a gente vai para o capítulo 36 de Números, que tem o título assim: Mulheres que herdam propriedades. Versículo 1 do capítulo 36. Os chefes das famílias do clã de Gileade, descendentes de Maqui, filho de Manassés, filho de José, apresentaram uma petição a Moisés e aos líderes de Israel, os chefes das famílias. Disseram eles: O Senhor instruiu a repartir a terra por sorteio entre os israelitas. O Senhor também o instruiu a entregar a herança que pertencia a nosso irmão Zelofeade às filhas dele. Mas se elas se casarem com homens de outra tribo de Israel, levarão consigo suas propriedades para a tribo dos homens com quem se casarem. Com isso, a área total do território de nossa tribo será reduzida. Quando chegar o ano do jubileu, a porção de terra que eles receberam será anexada à porção dessa nova tribo. E essa propriedade será tirada da tribo de nossos antepassados para sempre. Então Moisés deu aos israelitas a seguinte ordem do Senhor: A preocupação dos homens da tribo de José é justa. É isto que o Senhor ordenou acerca das filhas de Zelofeade. Elas poderão se casar com quem quiserem, desde que seja alguém da tribo de seus antepassados. Nenhuma terra poderá ser transferida de uma tribo para outra, pois a porção entregue a cada tribo deve permanecer com a tribo para a qual foi inicialmente designada. As filhas de todas as tribos de Israel, que têm direito a herdar propriedades, deverão se casar com homens de um dos clãs de sua própria tribo, para que todos os israelitas mantenham a propriedade de seus antepassados. Nenhuma porção de terras poderá ser transferida de uma tribo para outra. Cada tribo de Israel manterá a porção de terra que recebeu como herança. As filhas de Zelofeade fizeram conforme o Senhor ordenou a Moisés. Maalá, Tirzá, Ogla, Milca e Noa se casaram com primos de família de seu pai, membros dos clãs de Manassés, filho de José. Assim, sua herança permaneceu no clã e na tribo de seus antepassados. E esses são os mandamentos e os estatutos que o Senhor deu aos israelitas por meio de Moisés, enquanto estavam acampados nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão, do lado oposto de Jericó. Pronto, meus irmãos, encerramos aqui no versículo 13, o capítulo 36 de Números. Encerramos também aqui o livro de Números, certo? Hoje é o nosso último dia de leitura de Números. Foi um livro muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Teve umas histórias bem legais aí. Muita coisa a se aprender. Mas enfim. Aí, como eu já venho dizendo, amanhã, a partir de amanhã, a gente vai começar a ler João. Por que a gente vai ler João? Por que não Deuteronômio? Porque a gente está alternando. A gente alterna, entendeu? Que agora foi Números, próxima vez vai ser João. Aí depois que a gente terminar João, a gente lê Deuteronômio, tá bom? E daí por diante, certo? Então, meus irmãos, é isso daí. Que o Senhor continue abençoando a vida de vocês, abençoando a minha vida, que a cada dia a gente venha ler cada vez melhor, enfim, que a gente venha aprender cada vez mais, pedir cada vez mais graça ao Senhor e Ele nos ensinar cada vez mais, tá bom? É isso aí. Então, tchau, valeu e a paz do Senhor. Até amanhã, se assim Jesus permitir.